Filho, todo provocador espera de você uma reação. Se você aprender a controlar o seu impulso, você começa a virar o rei do jogo. Nunca ceda a provocação, a não ser que seja vantajoso pra você. Agora é vantajoso pra mim, porra, sei lá, sair na porrada com Popó. Meu irmão, o maluco tem 30 anos de boxe. Eu vou sair no boxe com ele? Não, eu vou chamar, se eu tiver que lutar, né, lutar pra sobreviver com ele, é pro jiu-jitsu que eu vou, pô. É pra onde é estratégico pra mim. Se eu entrar no jogo dele, eu vou apanhar, pô. Né? É o que se presume, né, cara? Mas o que eu tô dizendo é que a gente não tem que ir pra onde o cara é rei. A gente tem que trazer pra onde a gente tem vantagem. E às vezes o ponto tem que ser estratégico. Mas você não vai conseguir ter estratégia se você for um cara reativo, se você for um cara vaidoso, se você for um cara que fica muito preocupado com a reputação. Por isso que eu digo pra vocês, o grande segredo na tomada de decisão é saber quem se é e saber onde quer chegar. Porque aí, filho, você começa a ponderar todos os seus passos. Cara, tu vai dar um passo, aí tu pensa, o quanto isso me ajuda, quanto isso me atrapalha, quanto isso contradiz o meu princípio. Se você sabe de onde você veio e pra onde você vai, filho, tudo nesse caminho você pondera e acerta o teu resultado. Você não se distancia do caminho. Então, assim, o grande conselho que eu dou, que eu quero vocês estratégicos. A gente que é fudido, filho, a gente não tem muita tacada pra dar na vida. Já que a gente não tem muita tacada pra dar na vida, a gente tem que dar as tacadas certas. Se a gente ficar desperdiçando tacada, tá? Com coisa idiota, a gente vai botar os pés pelas mãos. E aí não vai ter chance de dar outra. Miyamoto Musashi, um dos maiores espadachins do período... não lembro qual é o período do Japão, mas foi o período que ainda existia samurai lá. Ele provocava os caras. Chegava no dojo, chamava o mestre de bunda, de fraco, de não sei o que, de covarde, de medroso. Os caras vinham puto pra sair na porrada com ele. Ele fazia duas estratégias disso aí. Primeiro, quem tá puto não pensa lógico. Então esse cara não vai pensar em estratégia. Se ele abandona a estratégia, ele vai vir com certos tipos de ataque. O Musashi estava tranquilo. Ele falava aquilo da boca pra fora, só pra irritar. O cara vinha e ele ganhava. Ele teve 62 combates, se eu não me engano, nenhuma derrota. Muhammad Ali foi o primeiro cara, né, pelo menos que eu lembre, assim, de usar essa estratégia em show de luta. Muhammad Ali era negro, chegava pra outro negro e ficava, seu negro do gueto, sua mãe era... Ele chamou o George Foreman de preto do gueto, e aí ele ficava menosprezando a cor dele, falando que ele não era um preto de classe, que ele era garboso, o Foreman era feio, que o Foreman não sabia falar, que a mãe do Foreman vendia o corpo. Meu irmão, ele botava... Meu irmão, o Foreman entrou na luta, e o Foreman era o campeão absoluto. Ele entrou na luta igual um trator. E o Ali fazia isso em todas as lutas. Pro judeu ele falava mal, falava do nada. Meu irmão, ele falava do que fosse necessário pra ofender o cara. E os caras vinham puto, porque... Qual foi o problema do Muhammad Ali? Ele era o melhor até 68. O que aconteceu? Ele se negou... Em 67. O que aconteceu? Ele se negou a ir pra Guerra do Vietnã. Pelos motivos dele, beleza? E aí suspenderam o direito dele de luta. Quando ele retomou o direito dele de luta, passaram-se 5 anos. Cara, 5 anos pra quem é alto rendimento, tu perde. A grande habilidade do Ali era a velocidade. 5 anos depois, ele já não era tão veloz. E aí ele começou a ter problema. Mas o que ele mudou de estratégia? Ele virou saco de porrada. Ele provocava os caras, né? Tubarão, provocava os caras. Os caras mergulhavam na água e vinham. Sem estratégia, só força, e ele resistindo às porradas. Ó, esquiva, ia pro corner, segurava 3, 4, 5 rounds, às vezes até 10 rounds apanhando. Os rounds que sobrava, filho, o cara tava moído de cansaço, e aí agora não tinha mais tanta diferença de força e velocidade. Ele rebentava. E pra tu ver, ele ganhava as lutas, e no final, ele que ia pro hospital e os caras às vezes não. Porque ele só bateu no cara 2 rounds. Ele apanhou 8.
Só que aí ele deixou o cara gastar toda a energia batendo nele. O cara perdeu a resistência. Ele, pum, satura o cara cai naquele round. O cara só apanhou um round, bateu 8. Ele que ia pro hospital. Mas era a estratégia dele pra ganhar as lutas. Com o Foreman foi a mesma coisa. Ele apanhou 4 rounds. Ninguém esperava que ele ganhasse o Foreman. O Foreman era o campeão absoluto. Ele fala que as porradas do Foreman no começo pareciam um canhão. Um canhão batendo, bum, bum. Daqui a pouco o canhão foi perdendo força. Ele falou, ih, tá perdendo a força. E aí ele começou. Show de luta. Show de estratégia. O tubarão, ele quer que você entre na água. Todo provocador quer que você entre no jogo dele. Se você entrar, você vai ter mais chance de perder. Sun Tzu fala, conheça a ti mesmo e conheça teu inimigo para vencer todas as batalhas. Se você não se conhece e não conhece o inimigo, tu vai perder os dois. Mas se você se conhece, mas não conhece o inimigo, cada luta, cada vitória é uma derrota. A grande jogada é você fazer o teu jogo, filho. É vantajoso cair na provocação desse cara? Ah, não. Agora é. Então tu pera o peito. Não, agora não é. Então tu segura. Então começa a coordenar a vida de vocês, começa a organizar a vida de vocês para que vocês não entrem na água com tubarão. Só quando for estratégico. Deixa o tubarão provocar, deixa o cara, o vacilão ficar chamando a atenção. Até uma hora que fique nítido que ele é o vacilão. E no geral eles mesmo se entregam. Sabe, quando você faz a pedra fria... Porque, entende, filho? A curto prazo você engana muita gente por pouco tempo. Ou você engana pouca gente por um longo prazo. Mas não dá para enganar todo mundo por todo o tempo. Todo comportamento, ele vai ter padrão. Você vai chegar para um primeiro encontro, a pessoa te promete 1000 coisas. Mas você começa a ver ela, e eu explico isso no curso, como você estudar as pessoas, você começa a levar essa pessoa para outros ambientes. Como é que ele é com os amigos dele? Como é que ele é com a família dele? Como é que ele é com o sexo oposto? Como é que ele é comigo? O cara verdadeiro, ele é a mesma coisa em todos os ambientes. O cara que está fingindo ser, em algum ambiente, ele vai distorcer. Seja quando beber, seja quando tiver numa brincadeira, ele vai deixar ele vai deixar transparecer o que ele realmente é. Porque essa máscara que a gente usa para lidar com as pessoas, né? Se ela não é muito alinhada com a gente, em algum momento ela distorce. E o cara que tem... Ninguém quer ser mau caráter. O cara que por ter baixa consciência, egoísta, mesquinho, vaidoso, seja lá qual for, em algum momento ele vai deixar isso transpassar. E a longo prazo ele se mostra. Você só tem que ter paciência. Não tem que ficar voltando para atacar pedra.